Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas e te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu. Aleluia! Deus abriu o caminho pra você passar. Acalma a tempestade e a fúria do mar. Oh, aleluia! Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Oh, aleluia! Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência Ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, Ele tem a solução. Ele tem, aleluia! Oh! Deus abriu o caminho pra você passar. Acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. A louvar a Deus, Ele abre a porta pra você passar. Ele faz caminho no meio do mar e a tempestade Ele sabe acalmar. Ele é Deus. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ele é Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Meus amados, curvem as vossas cabeças. Nosso amado irmão Luiz Alves, vem aqui fazer oração, meu amado. Nós iremos ouvir o nosso irmão pregar a palavra de Deus. Nosso irmão Luiz Alves, isso, vem aqui, meu irmão. Aleluia, glórias a Deus. Nós iremos ouvir a preciosa palavra do Senhor. Aleluia. A igreja, fique atenta, igreja, pois certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus pode fazer algo grandioso na sua vida nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Muito bem. Ore, Senhor, meu irmão. Abençoe. Saúde a igreja na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos fazer a oração. Todos se colocam de pé, para que Deus possa usar o teu vaso nessa noite, para que o Senhor venha falar conosco através do teu servo.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento rogo, Senhor, pela tua misericórdia. Aqui estamos, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Senhor, meu Deus, usa teu servo neste momento, Senhor, para que possa ser, Senhor, um transportador da tua palavra nas nossas vidas, meu Pai. Concede a vitória na vida dos teus servos, Senhor. Dê graça, Senhor. Senhor Jesus, estende as tuas mãos, abençoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Neste momento eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, podeis tomar o vosso assento. Quero externar minha alegria de estar aqui pela primeira vez, visitando esta congregação a convite do nosso pastor Geraldo. Eu quero desde já agradecer pelo convite, que Deus continue te abençoando, e todos os obreiros e essa igreja linda e maravilhosa. Amados, eu gostaria de dizer que estamos ali na sede do setor, congregando com o nosso pastor José Ivanildo, e ele me autorizou a estar aqui nesta noite. Eu estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus a cada coração que está atento a receber a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar a todos para abrir a Bíblia comigo no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler Êxodo capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos, o versículo de número 20 e o versículo de número 21. Êxodo capítulo de número 1, versos 20 e 21. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que está me acompanhando, Clemilda, que Deus continue abençoando a vida dela. Tem sido uma companheira por todo o tempo que estamos casados. Amados, quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Amém? Gostaria que você dobrasse a vossa atenção, a sua atenção, nesta noite, para o que Deus quer nos falar. Amados, nós estamos aqui no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ele faz parte do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. O Pentateuco, ele é a Torá do povo judeu. E sendo os livros que são a base da fé israelita, da fé dos judeus, podemos ver aqui uma referência ao próprio povo judeu. Mas antes eu gostaria de voltar a um tempo atrás para lembrar um pouco de Abrão, outrora chamado, que foi chamado por Deus. E a Bíblia diz que Abrão tinha o seu pai chamado Terá. Terá, ele tinha os filhos, o Naor e também o Arã. E além de Abrão, Terá era pai de Naor e Arã. Também era o pai de Sara, outrora chamada Saraí. E nós podemos observar que há 4.000 anos atrás nasce Abrão, que outrora ia mudar o nome para Abrão, que na verdade foi Deus quem mudou, e ele se tornou o pai de multidões. Por que eu estou voltando atrás? Para poder chegar até aqui. A Bíblia diz que Terá morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, na região metropolitana ou Mesopotâmia da época. Uma região muito rica, uma cidade muito sofisticada. E Terá, o pai de Abrão, ele era um idólatra, ele era um fabricador de deuses. Diz o historiador judeu Flávio Joséfo, que é um grande historiador respeitado por muitos teólogos, que Terá, ele
fabricava deuses. Ele conta uma história, esse Flávio José, que terá uma certa feita. Ele fez uma viagem. E nessa viagem, ele deixou Abrão com a responsabilidade de cuidar dos deuses, de argila, de barro, pedra e de pau. Porém, meus queridos, de madeira, melhor dizendo, porém, meus queridos, a Bíblia não nos diz essa história, mas Flávio José, que é um judeu muito respeitado, ele diz que Terá viajou, foi para um lugar e passou uns dias fora. Abrão, que já tinha dentro de si algo que acreditava em Deus, já tinha um princípio de fé, ele então entra no quarto onde o seu pai guardava os deuses de barro, de pedra, de madeira, e ele entrando lá, ele observou que tinha muitos deuses. Ele pega então um pedaço de madeira e quebra todos os deuses, mas ele deixa um grande, um bem maior, e coloca aquele pedaço de madeira na mão desse Deus com D minúsculo. E a Bíblia nos diz, na verdade, Flávio Joséfo nos diz que Terá chega. Quando Terá chega, ele vai ao encontro de Abrão e diz: Abrão, eu te deixei na responsabilidade de você cuidar desse quarto onde eu guardo os meus ídolos que você deveria ter guardado. Porém, Abrão começa a falar com seu pai Terá e diz: pai, é o seguinte, quem quebrou foi esse Deus que está na sua frente. Esse Deus maior pegou esse pau, esse pedaço de madeira e destruiu todos os outros deuses. Terá, olhando para seu filho, disse: meu filho, é impossível, não tem como, não há possibilidade desse Deus fazer isso. Porque primeiro, meu filho, ele não fala. Segundo, meu filho, ele não ouve, não se move e não se movimenta. E não tem como ele fazer isso. Abrão olha para o seu pai e diz: pai, como é então que o senhor consegue adorar esse Deus? Essa é a história que está relacionada, extra-bíblica, para que nós possamos observar nessa noite, que como Deus já tinha um chamado na vida de Abrão, mesmo morando na casa de um pai, ou na casa de seu pai, que fabricava deuses estranhos, ele já tinha dentro de si uma chama de fé em um Deus criador do céu e da terra, de todas as coisas e de todo o universo. E eu pergunto nessa noite, quem veio adorá-lo, levante a sua mão e dê glória ao nome de Deus. Mas agora, voltando aqui para a Bíblia Sagrada, Terá, morando em Ur dos Caldeus, perde o seu filho chamado Arã. Isso já está na Bíblia. O seu filho morre em Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz que ele decide, por tristeza interior do seu coração, por estar muito triste, abatido, haja vista que quando se perde um parente, quando se perde um amigo, quando se perde alguém da própria família, um membro da família, a dor, a tristeza toma conta da alma da pessoa. Alguns até ficam depressivos. Isso aconteceu com Terá. Terá então pega seus filhos Naor, Abrão e Saraí e vai para a terra de Canaã. Mas como Arã era o pai de Ló, ele leva Ló consigo. Pelo que coincidência, que agora Terá sai de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã, e ele viaja por 1000 quilômetros, diz a história, e ele para exatamente num lugar chamado Arã, justamente o nome de seu filho. E ele para, arma as suas tendas e permanece ali. E a Bíblia diz que ali Deus fala com Abrão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver que Deus falando com Abrão diz: Abrão,
agora eu quero te tirar do meio da tua parentela. Agora eu quero te usar. Agora eu quero te levantar. Agora eu quero fazer de ti o que eu sempre desejei. Mas lá em Harã, Deus não quis fazer. Aliás, em Ur dos Caldeus, Deus não quis fazer. Deus quis fazer em Harã. Em Harã, Deus fala com Abrão. Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Lá eu vou engrandecer o teu nome. Lá eu vou te abençoar. Lá eu farei de ti uma grande nação. Eu abro um parênteses aqui para dizer a todos vocês que quem serve a Deus, que quem vive com Deus, recebe as bênçãos de Deus. Abro outro parênteses, fechando esse, e digo: não saia da presença de Deus por nada. Aí nós vemos que Abrão sai de Harã. Só que ele pegou uma grande intimidade com Ló, filho de Harã. Ele estava em Harã, de lá ele foi destino a um lugar que Deus ainda lhe mostraria, mas ele pegou a intimidade com Harã, ou com Ló, porque Ló, como seu sobrinho, se tornou um amigo, porque ele era o filho do pai morto, que era irmão de Abrão. E a Bíblia diz que Abrão sai. E quero resumir a história. Abrão tinha 75 anos. E aí, por isso que Abrão, ele casa com Saraí, porque Saraí, ela era filha de Terá, mas por parte de pai. Na verdade, porque Terá teve outra esposa. Então, o que eu quero dizer é que Abrão era irmão de Saraí por parte de pai, não por parte de mãe. A mãe de Abrão era outra mulher. É por isso que quando ele vai para o Egito, uma certa feita, por causa da fome, ele chega lá e diz para o faraó que a Saraí, já Sara, era a sua irmã. Mas, na verdade, ela era meia-irmã de Abrão. Dizendo isto, eu quero te dizer que Abrão, com 75 anos, Deus lhe faz uma promessa. E essa promessa parecia ser impossível. Abrão, já de uma certa idade, haja visto que naquela época se vivia muito. O seu pai Terá viveu 205 anos, diz a Bíblia. Mas, com 75 anos, ele já não era mais um jovem, como esses que estão aqui, como nós que estamos aqui. Ele já era um homem, já bem desgastado, já não tinha uma boa aparência, já não tinha muita fertilidade, já não era forte o bastante, mas ele acreditou na promessa. Eu quero te dizer nessa noite, creia na promessa de Deus. Creia na promessa de Deus. Ela está de pé, ela vai ser cumprida na tua vida. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Creia na promessa de Deus. Creia na promessa de Deus, porque quem prometeu é fiel para cumprir e ele vai cumprir. Abrão sai. Resumindo a história, nasce Isaac, depois nasce Jacó. De Jacó nascem os 12 filhos: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Nascem esses filhos de Jacó, descendentes de quem, irmão? Posso ouvir? Descendentes de Abraão. Abraão quer dizer pai da multidão, ou pai de multidões. Saraí quer dizer, ou Sara agora, mãe de multidões. Mas eu quero dizer para vocês que de Jacó nascem as 12 tribos de Israel. Israel
agora está vivendo em Canaã, estão ali morando em Canaã, e como todos nós conhecemos, José foi levado para o Egito, e ali, passado alguns anos, veio para o Egito Jacó e mais 70 pessoas. A geração de Abrão já estava crescendo, já estava aumentada. Do filho Isaque nasce Jacó, de Jacó nascem os 12 filhos. Mas aí, chegando no Egito, na época de José, existia um faraó que ele se identificou com José. E a história que nós sabemos é que houve aquele sonho de faraó, foi interpretado por José. José fez todo o procedimento. Na época da fome, na colheita, ele guardou toda a alimentação para, na verdade, na época das vacas gordas, na época da bonança, melhor dizendo, ele guardou todo o alimento no estoque, para que quando chegasse um momento ruim, pudesse então usufruir e conter a fome. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que no Egito, Israel começou a crescer. No Egito, Israel começou a se multiplicar. No Egito, Israel começou a aumentar muito. E morrendo o faraó, que conhecia José, surge um novo faraó. Esse faraó se chamava Ramsés II. E ele não conhecia José. Ele não sabia a história de José e nem procurou saber. Mas a Bíblia diz que o povo começou a se multiplicar. E houve um temor no coração de Faraó. E Faraó disse no seu coração, consigo mesmo, já pensou? Se essa nação se multiplica e cresce, e se une a uma nação rival, vai tomar toda a nossa terra. Ele chamou seus príncipes, seus subordinados, se reuniu e disse lá no versículo de número 6, da seguinte maneira: eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, ele é o povo de Israel, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Ou seja, e escapem. Porque Israel agora estava sob o comando de Faraó. Israel estava agora como escravo. Escravo não tem direitos. Escravo só tem deveres. Escravos não têm o melhor. Escravo só tem o pior. Israel só tinha cebola, alho e água suja do rio Nilo para tomar. Israel só tinha cargas pesadas para fazer, tarefas difíceis para realizar. E a Bíblia diz que Israel trabalhava tanto como escravo, construindo tijolos para construir grandes obras. Porém, meus queridos, eu quero chegar aqui no ponto que eu li. E quero vos falar de 3 coisas que tentou, ou que Faraó intentou, impedir esse crescimento da nação israelita. Eu abro um parênteses para dizer a toda esta igreja que está me ouvindo atentamente, que aquele ou aquela que serve a Deus com sinceridade, com honestidade, ele jamais vai ser barrado, ele jamais vai ser impedido de alcançar as bênçãos do Senhor. Por mais que há barreiras, por mais que há tentativas, por mais que há pessoas, por mais que há coisas que aconteçam para tentar impedir o agir do nosso Deus, de forma que a bênção do Senhor, ela vai vir, nem que seja de cima, do lado esquerdo, ou do lado esquerdo, do lado direito,
de frente ou por trás. O que interessa é que Deus vai enviar a bênção para nós e seremos abençoados, queira o inimigo, ele queira ou não. E o que eu posso observar é que Deus, glória a Deus, está vendo tudo lá de cima. Deus vê essa reunião. E aqui eu vejo o primeiro ataque de Faraó para tentar barrar o crescimento de Israel. O primeiro investimento deles foi colocar mais cargas pesadas. Se eles faziam, vamos supor, 100 tijolos. Se faziam 100 tijolos, ou seja, um fazia 100 tijolos. Faraó diz, agora tem que fazer cada um 200 tijolos. Se eles trabalham 8 horas, agora tem que trabalhar 12 horas. Vão observando. Além disso, ele disse para os seus subordinados, para os seus capitães, nós vamos cobrar tributos. Israel, além de ser escravo, vai ter que pagar tributo. Porque o que eles ganham, eles vão ter que dividir com a gente. Eles vão ter que pagar impostos. E aqui nós vemos que foi tão ferrenho a investida de Faraó para barrar o crescimento da nação israelita, que Israel, os homens, os trabalhadores, os escravos, eles construíram 2 cidades. Agora imagine comigo, construir 2 cidades. Imagine construir casas, prédios, construir grandes lugares. Imagine o trabalho que dá. Imagine agora eles terem que construir 2 cidades. Uma chamada Pitom e a outra chamada Ramsés. E eles construíram com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muito suor. E Deus estava vendo tudo. Diga comigo que Deus estava vendo tudo. Deus está vendo tudo na nossa vida, irmão. Deus estava vendo o quê? O serviço era imposto, Israel tinha que cumprir. Era colocado diante deles as tarefas, eles tinham que cumprir. Mas, saiba de uma coisa, que quanto mais Faraó colocava obras pesadas, pastor Geraldo, para eles construírem, diz a Bíblia, é para você dar glória, quanto mais a obra era pesada, quanto mais a tarefa era árdua, o povo de Israel crescia, 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 crescia. Ninguém barra o povo de Deus. Ninguém barra o povo de Deus. E Deus está dizendo que essa igreja vai crescer muito mais. Aleluia. Quanto mais eles colocavam trabalho pesado, mais nascia menino, homem. Porque a raiva de Faraó, a raiva da nação inimiga contra Israel é quando nasce mais filho homem, porque se fortalece o exército. Quanto mais homens, mais vai ter inscrições para servir o exército. Se fortalece o país, se fortalece a segurança, se fortalece o povo, a nação fica mais segura. E é isso que o diabo não quer. Ele não quer que a gente se sinta mais fortalecido, ele não quer que a igreja se sinta forte, ele não quer que a igreja cresça, ele não quer que a igreja esteja protegida, mas não adianta, porque Deus é maior o que está conosco aqui do que o que está lá fora no mundo. A primeira investida não deu certo. A primeira investida foi falida. Mas Deus sempre está de olho, porque isso foi Deus que fez Israel crescer. Meu povo está escravo, tá, mas eu estou abençoando o meu povo.
O meu povo está sendo humilhado, tá, mas eu vou abençoar o meu povo, vai crescer mais. Se tem alguém que está sendo perseguido aqui, eu quero te dizer uma coisa, Deus vai te abençoar e vai surpreender quem está te perseguindo. Pode ter certeza, irmão, pode ter certeza, eu sou prova viva, eu não vou contar porque o tempo não dá, mas é certeza, eu já vi com os olhos que Deus, né, que até há de comer, né, que fala o ditado, né, irmão? Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que essa primeira investida não valeu, e aí ele tenta uma segunda investida. No parto das mulheres, existia 2 hebreias que faziam os partos. Antigamente, se tinha isso ainda, hoje é mais hospitalar. Mas antigamente, a não ser que seja num lugar bem extremo, nordeste, norte, só que já mudou muito para lá também. E elas faziam o parto das hebreias. O nome de um era Sifrá e o nome da outra era Puá. Guarda esses nomes aí. Vamos lá? Sifrá e Puá. Para as irmãs pregar depois. Sifrá e Puá. Nome hebreu, dá esses nomes meio diferente do nosso. E elas eram obedientes, tementes a Deus. Faziam os partos das hebreias com carinho, com amor. E elas, quando ia fazer o parto, nascia um menino, oh, glória a Deus. Não que as mulheres não tinham seu valor, mas quando nascia com saúde, a criança do sexo feminino ou masculino, elas, glória a Deus, graças a Deus. Olha a cifra, nasceu mais uma, nasceu mais um. A nossa nação está crescendo, Deus está nos abençoando, estamos como escravas aqui nesse país, mas tem uma promessa lá atrás que Deus fez a Abrão, e agora nós cremos nessa promessa. Deus disse para Abrão, uma conversando com a outra, eu estou conjecturando agora, e dizendo que ia fazer de Israel, ou de Abrão, uma grande nação. Eu estou percebendo, Cifrá, que está crescendo o nosso povo. Pois é, Puá, está crescendo muito mesmo. Eu estou muito feliz porque está crescendo. Mas, elas felizes, recebem nas suas residências um comunicado. Um comunicado do faraó Ramsés II que diz, eu preciso conversar com essas 2 mulheres. Surge aqui a segunda investida de faraó para tentar impedir. Para tentar impedir o crescimento. E diz a Bíblia que elas são comunicadas para comparecerem diante de Ramsés II. E a Bíblia diz que elas chegam lá e ele indaga as 2 e diz, mulheres, por que vocês, aleluia, vocês vão fazer o que eu estou decretando agora. Todo menino homem que nascer, vocês vão matar esses meninos. Todos os filhos das mulheres hebreias que nascerem, se for do sexo masculino, vocês vão matá-los. Elas saíram da reunião e eu conjecturo agora elas indo para casa e dizendo, e agora? E agora, Puá? Pois é, Cifrá, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer agora? Faraó nos conhece. Faraó fez a reunião conosco. Ei, irmão, ordem de faraó e de rei tinha que ser cumprida. Ordem era um decreto. E decreto não poderia ser burlado. Mas nós vemos aqui 2 mulheres corajosas. 2 mulheres que temeram aquele que está sentado no alto e sublime trono. Nessa noite eu pergunto, tem alguém que ainda teme ao Senhor? Levante a sua mão assim. Quando se teme a Deus, existe 2 sentidos de temer. Temer, nesse sentido que eu vou falar, o primeiro é, temer é ter medo, estar apavorado, assombrado. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido de temer é respeito,
reverência, adoração, consideração. Esse era o temor que Sifrá e Puá tinham. Quando o crente, quando aquele que serve a Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor nessa noite, ele tem temor de adoração, de veneração, de respeito e consideração ao Deus Todo-Poderoso, quando ele entra na sua presença, ninguém tira a sua atenção. Quando ele entra na presença de Deus, ele diz: eu estou na presença do Pai. Eu tenho que temer adorando, curvando a minha cabeça, respeitando. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Tema a Deus dessa forma. E elas eram assim, elas temeram ao Senhor. E nos conta a Bíblia que quando corria a notícia, um hebreu estava prestes a ganhar uma criança, lá ia Sifrá e Puá, as duas juntas. E a Bíblia diz que a Bíblia não diz que elas faziam partos separadas uma da outra. Tem que ter duas para fazer ali o procedimento certinho, correto, para que a mãe não morra, porque não tinha como operar. É diferente do dia de hoje. A notícia ia correndo, chegava até a casa das duas. Vamos fazer o parto. Fazia o parto, nascia o menino, e elas: nós não vamos matar o menino. Aleluia. Sifrá eu não vou matar, porque eu temo a Deus e não a Faraó. Eu temo a Deus e não a Faraó. Ei, irmão, tema a Deus e não o homem. Tema a Deus e não o homem. Tema a Deus e não o homem. Respeite sim o homem, mas tema mais a Deus. Pois é, Sifrá, eu não vou matar não. Eu também não vou não, Puá. Nós estamos juntas. E tem aquela pessoa que a gente é amigo dele, amigo dela, né? Sifrá, pode dar o que der. Nós estamos juntas. Sempre tem um fofoqueiro. Aqui não tem, graças a Deus. Corre lá no Faraó e diz: tem menino chorando lá na minha rua. Tem bebê chorando. Porque tinha os capanga do Faraó que ficava analisando. Vamos ver agora se vai nascer menino, se vai ter menino chorando. E eles começaram a andar. Além disso, tinha aqueles que deduravam. E Faraó recebe a notícia que tinha menino chorando e era homem. Tinha menino chorando e era homem. Porque Deus não deixa ninguém impedir o crescimento de um povo que adora, que serve ao Senhor. Ele chama as parteiras. E elas recebem a notícia para ir de encontro de Faraó de novo. Agora imagine eu e você. A gente recebe uma incumbência para agradar um homem, mas para desagradar a Deus, para atingir Deus, porque atingindo o povo de Deus, atinge Deus. Menina dos olhos de Deus sempre foi Israel. E agora a gente não cumpre a tarefa que o homem manda. Mas o homem fica nervoso, fica bravo e diz: eu quero as duas aqui. E elas comparecem. Mas crente é sabido, né, irmão? Diga para o seu irmão: crente é sabido. Glória a Deus. Se você não está agindo com sabedoria, Deus vai te dar sabedoria hoje. Eu imagino as duas andando, pastor Geraldo, para ir de encontro lá, entrando lá no palácio. Quando ela chega lá na entrada, elas duas chegam. Uma fala para a outra: vamos usar uma estratégia. Está aqui a estratégia. O rei pergunta e diz: por que fizeste isto? Versículo 18 do capítulo 1 de Êxodo. Se guardardes os meninos com vida. Que guardardes os meninos com vida.
E as parteiras, cheias de sabedoria, disseram: aleluia, glória a Deus. E as parteiras disseram, versículo 19, a Faraó: tem um acento no que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. Essa palavra vivas quer dizer são espertas, e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. A minha pergunta é: elas mentiram ou não? Existem duas coisas que nós podemos analisar aqui. Existe a mentira e a omissão. Você não pode mentir, mas você pode omitir. Nem tudo você conta toda a história, irmão. Você lembra de Davi? Quando Deus disse para Davi: Davi, vai até Belém. Aliás, Samuel, vai até Belém, na casa de Jessé. Antes, enche o teu vaso de azeite. Vai até Belém, na casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu escolhi um rei. Aí Samuel pergunta para Deus: Deus, o que eu falarei para os anciões da cidade? Porque um profeta naquele tempo, quando chegava na cidade, era uma coisa tremenda. Porque ele é muito respeitado e significava que Deus havia trazido alguma profecia para aquela cidade. Porque os profetas de antigamente não é como os profetas de hoje. Hoje existe profeta, mas local. Antigamente existia, e todos os profetas, pode olhar na Bíblia, que foram levantados por Deus, eram profetas nacionais. Eles profetizavam à nação, ou a um determinado rei, seja estrangeiro ou de Israel. E aí ele pergunta: Deus, o que eu vou falar para os anciões da cidade? O que eu fui fazer lá? Quando ele chega lá, Deus diz assim: olha, fala para eles que tu veio sacrificar o meu nome. Deus não disse para Samuel: vai lá e diz para os anciões que você veio sacrificar o Senhor e ungir um novo rei. Porque se ele dissesse que fosse ungir um novo rei para os anciãos, ia causar uma tremenda confusão, porque o rei era Saul. E Saul já estava perseguindo, aliás, Saul já estava ali sendo rejeitado por Deus. Então, existe a mentira e a omissão. Elas apenas omitiram. Agora, cuidado, irmão, não vai mentir. Diga para o seu irmão: não vai mentir. Tem coisas que não precisa dizer tudo. Tem coisas que precisa dizer tudo. Entenda o que eu estou dizendo. E a Bíblia diz que elas disseram assim. Aí cheguei onde eu queria chegar. Eu só vou falar da segunda. Da terceira vez não vai dar a terceira parte. Porque eu ia falar de 3 coisas que tentaram impedir o crescimento do povo de Deus, mas não adiantou nada. Da mesma forma, os que tentaram impedir alguma coisa na tua vida não vai adiantar nada. Porque o Deus que tu serve, Ele é grandioso e tremendo. Meu amado, minha amada, por causa disso, Israel continuou crescendo, mas saibam que Sifra e Puá receberam as bênçãos de Deus. Porque temeram a Deus, porque honraram a Deus, porque preferiram obedecer à voz de Deus, elas prosperaram. Foi o que eu li. Deus fez bem às parteiras. Deus está dizendo para alguém aqui: faça bem a alguém, que Deus vai fazer bem a você. Faça o favor a alguém, que Deus vai fazer um favor a você. Desculpa a minha sinceridade, irmão, deixa de ser ruim. Abra mão. A gente lê na leitura oficial da oferta, já estou entrando aqui na parte financeira.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Mas lá está dizendo, o que semeia pouco, você já imaginou? Eu estava meditando esses dias, sabe, pastor Geraldo? Eu estou semeando muito pouco, meu Deus. Eu quero mais. Aí Deus falou comigo, nessa palavra, para tu querer mais, semeia mais. Você quer mais, irmão? Semeia mais. Quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, vai colher muito. As parteiras fizeram bem de muitas crianças que se tornaram grandes no exército de Israel. Deus fez com que o povo crescesse. Mas aqui tem mais coisas. O versículo 20 continua dizendo, Deus fez bem a quem? As parteiras. Continua o versículo. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. Quando você faz o bem para alguém, esse alguém vai ser abençoado, mas você também. Elas abençoaram o povo, não matando as crianças, mas foram abençoadas também com a bênção do Senhor. Abençoa o teu irmão que está do teu lado aí, abençoa ele. Não precisa dizer para ninguém, só abençoa. Mas eu quero concluir, que eu tenho ali 2 minutos, e digo a você uma coisa, e aconteceu que, como, continua, versículo 21, como as parteiras temeram a quem? A Deus, estabeleceu-lhes casas. Que fala de prosperidade. Deus tem prosperidade para aqueles que abençoa. Deus está dizendo aqui, seja mão aberta que eu vou te abençoar. Seja mão aberta que eu vou te abençoar, não seja mão fechada. Porque quem você abençoa também é de Deus. E quando você abençoa alguém que é de Deus, coisas de Deus vêm para você. Com essa palavra eu quero concluir dizendo que Deus está no controle da sua vida e da minha vida. Levante a sua mão desta forma assim. Deus está no controle da tua vida. Ele está guardando a tua vida. Ele está protegendo a tua família e os teus. Ele está visitando alguém lá na sua casa. Saiba de uma coisa, o diabo não vai tocar, não vai mexer. Não adianta, porque você é de Deus. Glórias a Deus. Meus amados, ouvimos nessa noite uma boa palavra. No final, nós observamos que tem uma consonância com o que nós aprendemos de manhã na escola bíblica dominical, que o amor ele tem que ser muito forte. É uma base que nós precisamos entender. Essas mulheres foram corajosas, não obedecer na ordem do faraó, mas temer a Deus. E por elas ter temido a Deus, Deus o abençoou. No resumo do que nós podemos entender, o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Isso é reconhecer que existe um Deus soberano sobre nossas vidas e nós precisamos